Oi, gente linda! A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Hoje eu acordei meditando na palavra de Deus, foi tão interessante. Eu comecei a pensar sobre o pecado de Adão. Você sabe qual foi o pecado de Adão? Você pode pensar, o pecado dele é porque ele comeu do fruto que Deus disse que não era para ele comer, né? Mas esse não foi o pecado de Adão. Como assim, Joelma? Vem comigo que eu vou te explicar. Na verdade, ter comido o fruto foi só a revelação do pecado de Adão. Porque o pecado de Adão foi não ter crido no que Deus disse. Porque Deus disse que quando ele comesse do fruto, ele morreria. Então ele não acreditou nisso. E ele comeu o fruto. Por que esse é o pecado? Não crer. Exatamente, Jesus disse isso quando ele estava ali falando com os discípulos, antes de ser crucificado. No capítulo 16 de João, ele fala para os discípulos. E quando ele vier, falando do Espírito Santo, né? E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E no versículo seguinte, o 9, ele diz assim, do pecado porque não creram em mim. Esse foi o pecado do homem. E desde Adão até hoje, né? Esse é o pecado que o Senhor disse que entrou no mundo. A desobediência, mas que vem por causa de não crer na palavra de Deus. Porque Jesus, ele é a palavra. Né? Jesus disse assim, pecado porque não creram em mim. Porque Jesus é a palavra. No Evangelho de João, né? No capítulo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, Jesus é a palavra, né? Nós vemos ali em Gênesis, no capítulo 1, dizendo que Deus falou e logo tudo começou a surgir conforme ele ia falando, né? Deus falou e surgiu, haja luz, houve luz. Então, nada do que foi criado foi feito sem a palavra. Deus, ele fez tudo através da sua palavra. E aí Jesus diz isso, né? Do pecado porque eles não creram em mim. Não creram na palavra de Deus. E interessante também que nós somos salvos, né? Mediante a fé, que é crer no que Deus diz. Se a pessoa não crê na palavra que é Jesus, ela não é salva. Mas a partir do momento que ela crê em Jesus, que é a palavra de Deus, ela é salva. E também é interessante porque diz que Abraão, ele creu em Deus e isso foi lhe imputado como justiça. Então é interessante porque a palavra de Deus, ela vai se encaixando, né? É como um quebra-cabeça. Às vezes a pessoa começa a ler a Bíblia e ela não entende, aí ela para de ler. Mas na verdade, ele é como um quebra-cabeça, que você vai juntando as peças, né? Quanto mais você lê, quanto mais você vai tendo conhecimento ali, mais ela vai se encaixando. Você viu aqui que eu falei de Gênesis, falei de João, Romanos, quando diz que Abraão creu e isso foi imputado como justiça. Então a palavra, ela vai se encaixando para nos dar o entendimento. É como um quebra-cabeça que vai juntando as peças e aí você vai vendo o panorama completo, né? Por isso eu sempre digo isso. É muito importante a gente conhecer a palavra. A gente vai estudando, vai ouvindo e vamos meditando, porque a partir do momento em que a gente começa a meditar, é que as peças começam a se encaixar. Porque o Espírito Santo, ele vem nos iluminar. Ele nos dá a iluminação, ou seja, a revelação, o clareamento do que aquilo quer dizer. Entende? Então, por que todos os homens pecaram? Porque todos os homens, a partir de Adão, não creu na palavra de Deus. Mas aí Deus começou a fazer aliança com quem cria nele, né? Começando com Abraão, Deus foi ali
estabelecendo as alianças até chegar em Cristo, porque Cristo era a revelação, era o enviado de Deus exatamente para nos dar o Espírito Santo que ia nos convencer do pecado, para que nós crêssemos em Jesus, na palavra de Deus, e aí sim, nós voltássemos para Deus, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Jesus, ele é o caminho que conduz ao Pai, em verdade, né? Ele é a palavra, que é a verdade, que conduz ao Pai. Então, quando nós nos aproximamos da palavra, nós vamos tendo o entendimento e vamos ter a compreensão, a revelação através do Espírito Santo do nosso pecado de não crer, e a partir de então nós vamos crer e vamos ser uma nova criatura, vamos nascer de novo, ser uma nova criatura. E aí sim estaremos com o Pai. Amém? Então essa foi a palavra que veio ao meu coração para compartilhar com você hoje. E eu espero que o Espírito Santo a cada dia te dê revelação da palavra de Deus. Amém?